e não prego religião, eu prego a palavra de Deus, é o que está aqui dentro. E é essa palavra que vai salvar o homem. Então hoje o Senhor está falando, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Com aquela maior educação. Um dia, Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz do Calvário, sabe, irmãos? E ele poderia descer daquela cruz, ele poderia fazer a maior anarquia ali naquele lugar. Ele poderia virar as costas e sair correndo, mas ele não. Ele fez tudo da vontade do seu Pai. Ele fez da maneira correta, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que existe um Deus que nos ama, aleluia, sabe? Um Deus que entregou o seu único filho, um Deus que fez um filho perfeito e entregou por amor à minha vida e por amor à sua vida. Se hoje nós estamos aqui, irmão, foi porque Jesus Cristo, sabe? Ele pagou todos os nossos pecados. Foi porque Jesus Cristo foi crucificado, irmãos. Porque Jesus Cristo foi morto, sabe? E quando Jesus Cristo foi morto, irmão, que ele levou todos os nossos pecados, Jesus Cristo, amados, ele foi até o inferno. Ele foi até o inferno, irmão, e tomou a chave da mão de Satanás, amados. Sabe? Na mão de Jesus Cristo se encontra uma chave, sabe, meus queridos? Só que não é a chave do meu coração. E não é a chave do seu coração. É a chave da vida e da morte. Ele tomou a chave de Satanás. Sabe? Satanás, ele achava que ele mandava, ele achava que ele podia. Mas ele sabe que perante o nosso Deus ele não é nada. Sabe? Ele sabe que perante o nosso Deus ele não tem força, ele não tem poder, ele não tem argumento. Porque quantas vezes, meus queridos, Satanás, ele chegou no meu ouvido e soprou querendo lembrar do meu passado. Sabe, meus queridos, uma estratégia que Deus me deu, e eu nunca mais vou esquecer. Quando ele falar do seu passado, irmãos, você lembra ele do presente e do futuro dele. Sabe? Ainda que ele fala assim, que você foi isso e que você foi aquilo. Independente do que você fez e do que você foi. A hora que Satanás vem com aquela conversinha de passado, você fala assim para ele assim, Satanás, você já é condenado. Eu, com todas as minhas falhas e com todos os meus erros, existe a possibilidade de eu dobrar no meu joelho e de eu clamar a misericórdia de Deus e falar assim, amém. Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa os meus pecados, amém. Porque eu estou aqui, Deus, na posição de um homem arrependido. Amém. De um homem arrependido. Amém. Agora, Satanás não, irmãos. Satanás está condenado. Ele não tem como se arrepender. Sabe? Ele já foi condenado. Ele já se perdeu. E ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Sabe, irmãos? E hoje, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe a minha vida aqui. Ele trouxe a vida dos irmãos aqui, sabe? Para falar que existe um Deus, sabe? Que ele está com aquela mesma imagem que nós vimos naquela cruz pregado. Só que hoje ele desceu da cruz. Sabe? Hoje não existe mais o Jesus Cristo pregado na cruz. Mas ele ainda se encontra, irmãos, de braço aberto. De braço aberto. Esperando a minha vida e esperando a sua vida. Amém. Só para que isso aconteça, irmãos, nós, como seres humanos, temos que dar crédito à palavra de Deus. Temos que levantar a nossa mão e tocar a maçaneta que existe do lado de dentro do nosso coração. E abrir a porta e dizer assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Irmãos, nós louvamos. Não foi nada combinado, irmãos. Não foi nada combinado. Com o povo de Deus não existe coincidência. No meio do povo de Deus existe Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus que ele habita aqui. Ele habita em qualquer lugar. Amém. Porque o nosso Deus, ele é onipresente. Sabe? Ele se faz presente em todos os lugares. Então nós estamos aqui em um só Espírito. Sabe, irmãos? Eu não combinei nada com o irmão. Eu nem sei que eu dei a direção para ele e para o Rafa procurar os hinos. Não sei no que os dois se chegaram aí e que foi parar. Entra na minha casa e entra na minha vida. Irmãos, pessoas aqui essa noite cantaram isso. Pessoas aqui essa noite louvaram isso. Disse para Deus, Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha vida. Sabe, irmãos? E para que isso aconteça, precisa do primeiro passo. Sabe? E o primeiro passo vem do homem.
sabe? Hoje, o homem, ele existe a possibilidade de dar esse primeiro passo, abrindo a porta do seu coração. Amém. Senhor, Glória entra a Deus. aqui. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos, essa palavra não é para mim, sabe? Eu já tenho 20 anos de igreja, ou eu tenho 2 anos de igreja. Irmãos, Deus, Ele faz as coisas perfeitas. Deus trouxe as vidas aqui que precisavam ouvir essa palavra. Aleluia. Sabe, irmãos? Independente se eu tenho 2 anos, ou se eu tenho 10, ou se eu tenho 1 ano, ou se eu tenho 1 dia. Ou se eu não sou de religião nenhuma. Como nós falamos, nós não estamos aqui falando de religião, mas nós estamos aqui falando de um Deus que tem o poder de mudar qualquer situação. Porque muitas vezes o homem, ele acha que o meu problema é maior do que o problema do fulano, do Beltrano, do ciclano. Sabe, irmãos? O nosso problema, ainda que ele seja grande, o nosso Deus, ele é muito maior. Amém. Ele é muito maior. A palavra de Deus, ela fala que para Deus não existe impossível. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Deus não existe impossível. Então, irmãos, esta noite, sabe, nós saímos do nosso lar, nós nos achegamos aqui, nessa casa de oração, sabe, nesse lugar bendito, para dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Deus. Estou aqui, Senhor, abrindo as portas do meu coração, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa habitar, sabe, para que o Senhor possa viver aqui para sempre. Porque tem pessoas, irmãos, que abrem a porta do coração e deixa Deus entrar. Aí passa 15 dias, briga com Deus, fala: vai, anda, some daqui. Irmãos, nós temos que ser verdadeiros adoradores. Amém. Verdadeiros adoradores. Deus está à procura dos que adoram em espírito e em verdade. Amados, verdadeiros adoradores, a gente pode dizer assim, 24 horas na presença de Deus. Irmão, está dormindo? Esteja na presença de Deus, meus queridos. Está acordado? Esteja na presença de Deus. Está tomando banho? Esteja na presença de Deus. Aonde for, esteja na presença de Deus. Porque o Senhor nos trouxe aqui, sabe? Amém. Para dizer para nós que o nosso problema existe solução, sabe? Que para o nosso pecado existe perdão, irmãos. Maior que seja, sabe? Por mais dolorida que seja a dor, sabe? Por maior que seja o nosso pecado, sabe, meus queridos? Jesus Cristo, Ele é um Deus tão misericordioso que Ele estava lá na cruz do Calvário, irmão, sem cometer nenhum pecado. E quando o ladrão o escarneceu, ele olhou para o céu e disse: Pai, ele não sabe o que está fazendo. Sabe, meus queridos? Ele tinha todo o poder e falar assim: vai para o inferno, sabe, seu maldito. Você é digno dessa cruz. Você é digno do que você está fazendo. Morra e vá para o inferno. Só que ele não pensa igual o homem. Jesus Cristo não manda ninguém para o inferno, irmão. Sabe? Jesus Cristo, ele tem um plano. Sabe? E o plano de Jesus Cristo é para que todos se salvem. Sabe, meus amados? A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, lá no finzinho fala assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O plano de Deus é para que todos se salvem. E nós estamos aqui essa noite, irmãos, sabe, abrindo a porta do nosso coração, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor Amém. possa fazer morada, sabe, para que nós possamos cear com Ele e Ele cear conosco, como diz a palavra, sabe, irmãos? Então que fica essa palavra para os nossos corações. Amém. Que toda a porta existe uma fechadura. Agora, o nosso coração não veio com fechadura, sabe? Porque quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem perfeito. O homem, ele erra por si próprio, não pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que o homem se perca. Quando Deus fez o homem, Ele fez com uma porta no coração. E essa maçaneta é do lado de dentro, irmãos. E quem pode abrir o seu coração é somente eu e somente você. Independente de idade, independente de religião, independente de ministério. Nós não estamos aqui falando de igreja, nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele quer libertar o teu povo. Jesus Cristo, Ele quer fazer uma obra bendita, sabe, meus amados? E isso daí precisa-se ter o primeiro passo, sabe, meus amados? E o primeiro passo tem que ser do homem. É onde que Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir,
eu entrarei. Então fica, sabe, essa passagem com os irmãos. Amém. Meus queridos, independente de idade, independente de crença e de religião, Deus está batendo, sabe? Deus, Ele quer entrar. Só que Deus, Ele é educado, sabe? O nosso Deus, Ele usa de educação, sabe? Ele não vai chutar a porta, Ele não vai gritar, Ele não vai meter o pé, Ele não vai querer derrubar e não vai arrombar. Deus, Ele usa de educação. E a educação de Deus, ela é o amor que nós conhecemos. Deus, Amém. Ele é amor, do começo ao fim. Amém. Sabe? Deus, Ele ama a minha vida e Deus, Ele ama a sua vida. E hoje Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Sabe, irmãos? Abra. Abra e deixa Deus entrar. Porque se Amém. Deus entrar na sua vida, as coisas vão mudar. Sabe? Amém. Algo diferente vai acontecer. Porque todas as promessas de Deus vão se cumprir. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Não há uma promessa que Deus fez que não vai se cumprir. E quem pode impedir o agir de Deus é somente o homem. Então que o homem essa noite, ele possa entender, sabe? Que Deus está nos chamando, sabe? Que Deus está nos colocando em uma posição de privilégio, sabe, meus queridos? Porque a palavra de Deus está falando que Deus está à porta e batendo, sabe, meus queridos? Deus está chamando por cada um de nós. Então que os irmãos possam entender essa mensagem dessa noite. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém.